passada, nós mostramos as diferenças entre o ponto de vista, vamos dizer, entre clássicos e keynesianos, na questão do dinheiro. Eu falei, a moeda para os clássicos provavelmente é apenas um instrumento de troca. Ela não exerce papel relevante como reserva de valor e nem como unidade de conta. Ela não é importante como unidade de conta para os clássicos, porque supõe-se que os preços sejam flexíveis. Ainda que um saco de batata custe R$50, então a moeda, o saco de batata está sendo expresso em moeda nacional, e a moeda nacional está exercendo a função de unidade de conta. Como o preço é muito flexível, para sempre estar em equilíbrio, o preço nominal com o preço relativo de equilíbrio, é um papel irrelevante, porque é R$50 hoje o saco de batata, 35 amanhã, 42 daqui a 5 minutos, ele é flexível para equilibrar o mercado. É lógico que a batata não é o caso relevante, o caso relevante é o salário nominal. Como para os clássicos o salário nominal é flexível, sempre tendendo ao salário real de equilíbrio, a moeda não é relevante para o funcionamento do mercado de trabalho. O resumo de tudo isso é uma frase conhecida de vocês, que está no livro texto, que está no jornal. Para os clássicos, a moeda é um véu muito transparente, que cobre apenas temporariamente, parcialmente, os preços relativos. Mas todas as decisões são tomadas em função de preços relativos. Eu fiz uma analogia com uma questão de navegação. O sujeito, um navegador quer sair do porto A para o porto B, ele tem que conhecer as coordenadas do porto A, as coordenadas do ponto B, fixar um rumo. Esse é o mundo clássico. Basta conhecer a origem, o destino, fixa o rumo, chegamos lá. É lógico que existe mar, existe vento, existe maré, existe onda. Mas para os clássicos esse é um fenômeno temporário, pouco relevante. É como se os clássicos navegassem num lago bastante raso, onde você pode ver o fundo sem neblina, você vê o destino e vê a origem. Para os keynesianos, esse mar onde você navega é um mar de variáveis nominais. O salário é expresso em cruzeiros, o valor da batata é expresso em cruzeiros. Esse mar de variáveis nominais é muito importante. Ele é revolto, tormentoso, cheio de ventos, de tempestades e pode alterar profundamente as variáveis reais, ou seja, o destino que você procura e a origem de onde você veio. A moeda é relevante. Porque o jogo econômico é praticado com dinheiro, não é praticado com preços relativos. A reação dos clássicos seria, mas isso é no curto prazo, logo aprende, e dos monetaristas também. Esse tipo de reação, que as variáveis nominais são importantes apenas no curto prazo, vai ser tema dos monetaristas, um tema importante, e dos modelos de expectativas racionais, onde o real é conhecido. Mas a essência da diferença entre clássicos e keynesianos, uma das essências, tem mais, é que no modelo clássico a moeda, em princípio, não tem nada a fazer. Não joga um papel relevante. Todos os agentes estão olhando para as variáveis reais, para os preços relativos.
Nós continuamos essa questão hoje. Nós falamos na moeda como reserva de valor, vendo o artigo do Tobin, discutindo o crowding out, se ocorria ou não, que taxa de juros é aquela taxa de juros que a gente põe no modelo ISLM. Argumentamos que aquela taxa de juros é a taxa de juros dos ativos substitutos do capital. Quer dizer, o capital e seus substitutos, é a taxa de juros obtida em rendimentos reais e obtida com títulos da dívida pública. E discutimos, olha, pode ser que outros tipos de título ou outros mercados, em outros mercados, o substituto do capital não seja o título público, né? Porque o título público pode não ter as características semelhantes às características do capital. Na aula de hoje, nós vamos discutir quais as consequências decorrentes do fato da moeda ser unidade de conta. Nós vamos discutir o capítulo 17 da teoria geral, que deve ser lido. Ele é confuso, complicado, mas ele é importante. Importante para a nossa discussão do papel que o dinheiro desempenha. O que o Keynes discute no capítulo 17 é o seguinte, ele faz as seguintes afirmações. Qualquer mercadoria, podemos calcular uma taxa de juros que de mais tarde vai ser chamada taxa de juros própria, para qualquer mercadoria. E nós vamos mostrar como é que se faz isso. É o item 2.1. Entretanto, as comparações para tomar uma decisão de investimento, a decisão de aplicações, em vez de falar investimento, usa como referência a taxa de juros monetária. Por que ela usa a taxa de... Por que nós usamos a taxa de juros monetária? Essa é a pergunta. A resposta é porque a taxa de juros monetárias, vou chamar de I, é a que cai mais devagar. E aí temos a questão 2.4, por que é a que cai mais devagar? Então a aula vai ser isso. É uma aula difícil, devem ler o capítulo 17. Eu vou demonstrar que a gente pode calcular, seguindo o capítulo 17, uma taxa de juros para qualquer mercadoria. Se existe uma taxa de juros no mercado para todas as mercadorias, por que eu uso a taxa de juros monetária? Ou seja, aquela taxa de juros que eu obtenho aplicando dinheiro num ativo financeiro ou que eu deixo de ganhar por não aplicar num ativo financeiro. Por que nós escolhemos essa? A resposta é porque ela é a que cai mais devagar, então ela serve de parâmetro para as outras. E aí aparece outra pergunta, por que ela cai devagar? Tá certo?
A resposta eu posso antecipar. A resposta que o Keynes dá no capítulo 17 é meio sem graça. Ele afirma que ela cai devagar porque a oferta de dinheiro é inelástica. A oferta de dinheiro é assim, se houver muito inclinada com relação à taxa de juros, não adianta haver demanda por mais moeda ou haver mais retenção de moeda que ela não cai. Apesar de ele falar isso, ele fala também que a moeda é moeda porque o salário nominal é rígido quando expresso em moeda. Para os clássicos, a rigidez do salário nominal era um problema para o funcionamento da economia, da macroeconomia. Porque os clássicos não prestam atenção ao dinheiro, nos clássicos lá de trás. Para o Keynes, a condição necessária para existir dinheiro é que o salário nominal seja rígido. Ou seja, o real será a moeda nacional quando você perguntar para um trabalhador quanto você ganha, ele fala, eu ganho R$545 por mês. Se ele responder, eu ganho 545, mas é reajustado todo mês, eu uso o IGP, já não é bem, o real já não é a moeda nacional. Se ele responder, olha, eu ganho 545, que é equivalente a 200 vale transporte, 200 passes de transporte, passe único. Aí a moeda nacional não é mais o real. Se nós estivermos numa grande crise, ele fala, eu ganho R$545, que equivalem a $300 por mês. Essa já não é, o real já não é a moeda nacional. A moeda nacional será a moeda nacional se você perguntar para o trabalhador ou para o vendedor de automóveis quanto você ganha e ele responder R$545. E se você insistir e perguntar quanto vale R$545 e ele responder R$545 valem R$545, nós temos uma moeda nacional estável. A instituição está funcionando muito bem. Se ele começar a fazer conta, cesta básica, dólar, é 545, mas a inflação foi 2%, eu vou ser corrigido no mês que vem, aí você tem a moeda em crise. E no limite da crise, a moeda nacional deixa de ser reserva de valor, unidade de conta, e passa a ser só meio de pagamento, mas no final da transação. Tá? Eu compro um apartamento avaliado em unidades padrão de capital, que era um índice lá, anterior a 94 para medir o preço do imóvel. O imóvel é vendido a esse valor dado por um índice. Só na hora de pagar é que eu usava o cruzeiro. Ele era só instrumento de troca. E na crise, na hiperinflação alemã, no auge dela, em outubro de 1923, nem para meio de pagamento servia. Havia gente indo para fazer compras, se levavam carrinhos de dinheiro, cheios de dinheiro, e chega um momento que, mesmo com o carrinho cheio de dinheiro, o dono da mercadoria não troca a mercadoria por dinheiro. Nós vamos estudar. É o auge da crise da moeda, né? Então, a tese dessa aula é que, a tese do Keynes, que não é bem dele, ele menciona, mas são outros que vão mostrar isso, que a moeda só cumpre o seu papel, a taxa de juros monetária é a taxa de juros relevante se
a moeda for unidade de conta. O que quer dizer, em outras palavras, se o salário for rígido em termos nominais, que é quase a mesma coisa. Então vamos mostrar, usando o capítulo 17, as taxas de juros que se pode calcular para qualquer mercadoria. Taxas de juros próprias. Ele dá o seguinte exemplo. Suponha que o preço do trigo no mercado spot quer dizer para pronta entrega, naquele local. Spot é um local, né? Tem o preço spot do petróleo, o preço spot do trigo. Você liga para uma bolsa de mercadorias, qual o preço do trigo para entrega imediata? Tem lá uma cotação. Tem o preço spot da energia elétrica. No Sistema Nacional de Transações com Energia Elétrica, tem um preço para entrega imediata. Existem preços para entrega imediata de café, de soja, do que você quiser. Basicamente de commodities, porque não pode haver muita diferenciação entre os produtos considerados. Qual o preço spot de uma casa localizada na Rua Itabaquara 210? Aí não está havendo transações. E é diferente da Rua Itabaquara 223 ou da Avenida Angélica 315. O petróleo, qual o preço do petróleo? A referência do preço spot é o preço de um tipo de petróleo, que eu esqueci o nome agora, que é um tipo. E a partir desse tipo se faz o preço dos outros tipos de petróleo. São vários, mas são todos homogêneos. Então ele supõe que o preço do trigo spot é 100. E o preço do trigo futuro, para entrega futura, é 107. Esse preço para entrega futura não é um preço esperado do trigo no ano que vem ou daqui a 2 anos. É um preço pelo qual eu posso comprar trigo hoje para ser entregue daqui a 1 ano. Não tem nada de expectativa. É um preço que na BMF tem preço da soja março de 2012. Tantos reais por quilo ou por saco, não sei. Certo? É o preço futuro. Eu posso comprar hoje, fechar o negócio hoje. Então, nesse caso aqui, ele fala, a taxa de juros própria do trigo é o preço futuro menos o preço spot dividido pelo preço spot. É 7%. Deixa eu ver se eu estou. Mas vamos supor que a taxa de juros monetária seja 5%. Que operação eu posso fazer? Eu posso comprar ou vender trigo futuro. E comprar ou vender trigo spot. Vamos ver o primeiro caso. Que é vender trigo futuro e comprar trigo spot. Veja que quem faz esta operação não está correndo risco nenhum. Risco de preço, não está correndo risco de rato, talvez só o risco do rato ou o custo de manutenção do trigo em estoque.
mas ele vende trigo para março de 2013, compra em março de 2012, ele tem o trigo para entregar no futuro, tá certo? Então, se o preço variar, não tem problema nenhum. Então, se ele vender trigo futuro, entra em caixa, aqui eu vou colocar o fluxo de caixa. Entra em caixa R$ 107. Ele compra trigo spot, sai R$ 100. Essa é a taxa de juros própria. Comprei trigo, eu recebi... Então, aqui eu recebi 100 para fazer essa aplicação, empréstimo, 100. Então, aqui entrou 100. E pago empréstimo daqui a um ano, pago 105. Eu vendi trigo futuro, comprei a 100 com o dinheiro que eu tomei emprestado. Quando eu pagar o dinheiro emprestado é 105. A operação dá 107 menos 100 mais 100 menos 105, dá 2% de lucro. Vale a pena fazer essa operação. O risco de preço não está presente. Então, tem o risco... só tem o risco de preço. Vender trigo futuro, o cara te paga imediatamente. Ele que corre o risco de você não entregar o trigo para ele. Então, vale a pena vender trigo futuro. Não vale a pena comprar trigo no futuro. Porque se comprar trigo no futuro, o que acontece? Eu posso fazer aqui deste lado. Em vez de vender, eu compro. Então, é menos 107. Em vez de comprar, eu vendo trigo spot. Ganho 100. O dinheiro que eu tomei, que eu ganhei, foi uma entrada, eu aplico, e aqui eu recebo 105. Aqui dá menos 2%. A regra geral é, se o preço futuro, a diferença entre o preço futuro e o preço spot for maior do que a diferença da taxa de juros monetária, vale a pena vender futuro. Do contrário, vale a pena comprar futuro. Quando você vende futuro, você não está produzindo. Tá certo? Você não tem incentivo para produzir. Você está vendendo futuro. Você está comprando o que já existe e vendendo para depois. A regra é, se o preço futuro, a regra geral, né? Se a diferença entre preço futuro menos preço spot for maior do que a taxa de juros monetária, eu fico vendido. Se for menor, eu fico comprado. Na realidade, eu estou vendido coberto e comprado coberto. Ou seja, eu estou vendido sem risco de variação de preço e eu estou comprado sem risco de variação de preço. Onde nós podemos entender essa operação mais simplesmente, porque ela é parte de uma questão importante da economia brasileira e de qualquer economia do mundo. Taxa de juros hoje no Brasil, vamos dizer, é 8%, para arredondar as contas. E se eu pudesse... Não, a taxa de juros... Vamos usar a mesma conta aqui. Taxa de juros é 5%. Se o preço do dólar futuro para entrega daqui a um ano for o preço de hoje mais 7%, vale a pena ficar vendido em dólar. Então, se a taxa de juros... Vamos fazer um exemplo realista, né? Para entenderem o problema aqui.
terceiro caso. 2, 1, né? O terceiro caso. Dólar. Vou usar o exemplo que eu fiz aqui. O preço, vamos supor que o preço futuro do dólar, vamos usar os mesmos números. 107. O preço spot, para comprar o dólar hoje, 100. Taxa de juros, 5%. É a mesma conclusão ali. Vale a pena ficar vendido em dólares. Mas é um vendido com cobertura. Vale a pena eu vender o dólar que eu tenho, comprar no spot, vender no futuro e aplicar o meu dinheiro a 5%. Vale a pena tomar dólares emprestados, bastante dólares emprestados, vender eles no futuro. Então, se o dólar variar, não tem problema nenhum. Você comprou e vendeu. Só que você vendeu a 107. E os recursos que você obteve, você aplica no mercado financeiro, em títulos da dívida pública. Entendem isso ou não? Essa seria a taxa de juros monetária própria do dólar. Você ganha mais dinheiro ainda se você correr o risco da variação de dólar. Aí você toma o dólar, vende a 107 e toma empréstimo a 5 e nem compra o spot. Só que isso pode quebrar. Né? Aí você ganha 7% mais 7% direto e não 2%. Aí você está a descoberto. A taxa de juros do dólar coberta, nesse exemplo, é 2%.